Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu convido você a continuar e, na verdade, encerrar a leitura do capítulo 11 do livro de Provérbios, utilizando os versos 21 a 31. Aqui no Quintal com a Palavra, hoje é dia de reflexão sobre essas instruções, sobre esses provérbios, sobre esses ensinamentos e advertências finais ali do capítulo 11 e tudo aquilo que o Senhor tem para ensinar aos nossos corações e ensinar para que a gente pratique na nossa vida da melhor forma possível. Convido você a pegar a sua Bíblia e ir considerando comigo verso a verso, mas se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema. Você pode acompanhar comigo a leitura e essa breve reflexão que nós faremos agora. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 11, verso 21 a 31. E o verso 21, ele diz assim: ainda que juntem as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Ainda que junte as mãos, que peça desculpa, que peça, ali uma suspensão do seu ato perverso, da sua maldade, ou ainda não há impunidade para nenhum tipo de ação que nós realizamos nesse mundo. A reflexão traz para a gente exatamente isso, aquela reflexão da semeadura e da colheita. Então não há impunidade na palavra de Deus. E em relação a esse verso, nós temos um verso de referência lá no livro ainda de Provérbios, mas no seu capítulo 16, um pouco mais para frente. No capítulo 16, no verso 5, que diz assim, que a abominação é ao Senhor todo aquele que é altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Ou seja, todo aquele que é arrogante, todo aquele que é soberbo, todo aquele que se exalta, se compreende e se percebe maior do que o Senhor e que é a justiça do Senhor. No verso 22, nós temos a seguinte reflexão: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. E é um provérbio de reflexão metafórica, né? Porque é como a joia no focinho de uma porca, que apesar de a gente identificar essa joia, por exemplo, no focinho, né, de um animal, de uma porca, a gente identifica e sabe o valor da joia, mas ele praticamente se invalida por aquele quem está usando. Não tem propósito, não tem serventia, não é um adorno que faz sentido, inclusive. Então, assim também é a formosura na mulher que não tem discrição, se invalida. A formosura dela se invalida pela falta de discrição, pela falta de zelo, de cuidado, de comportamento. Então, fica a reflexão, traz a reflexão para a gente que não importa quais sejam bons e grandes e perfeitos e santos os nossos dons, se não houver validade, se não houver, como no caso da mulher formosa, discrição, se não houver comportamento, se não tiver temperamento, tempero, equilíbrio, ele é invalidado, ele é desperdiçado, ele é inválido, sem proveito. No verso 23, a palavra de Deus diz assim: o desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Existe um verso de referência para esse verso no livro de Provérbios, porque nós percebemos e entendemos que a Bíblia ela explica a si mesma, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, que diz assim: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, e a tribulação e a angústia sobre toda a alma do que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Essa necessidade de todo aquele que é perverso, de criar contrariedade, de criar contenda, de criar inimizade, de criar separação, é literalmente essa reflexão que esse verso traz para a gente no verso 23. Porque aquele que é justo, aquele que busca o caminho do bem e que nele se pauta, ele deseja tão somente o bem, ele deseja a harmonia, ele deseja a união. Mas o ímpio, aquele que se dá à perversidade, ele se alimenta, ele deseja e ele convive e sobrevive num ambiente onde há contenda, onde há desobediência, onde há iniquidade, onde há tribulação e muita angústia, porque isso é o desejo do coração e é disso que a alma
daquele, né, que segue a perversidade, ele se alimenta. No verso 24, diz assim, a palavra de Deus: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Existe a seguinte compreensão, né, desse verso, que é praticamente autoexplicativo, mas o Senhor, na palavra dele, promete a todos, existe essa promessa na palavra de Deus, a todas as pessoas, que todo ato, toda generosidade, ela será recompensada. O Senhor, ele abençoa os que dão de si, né, doam de si mesmo ou doam de seus recursos. Então, ou mais será acrescentado, diz a palavra de Deus. E no Novo Testamento da Bíblia, né, nós conseguimos apreender dos textos que, na verdade, tudo aquilo que nós temos, não só de bens materiais, mas, por exemplo, dos nossos dons, das nossas habilidades, tudo aquilo que forma nós como nós somos, é como se nós fôssemos zeladores desses dons. Existe até uma palavra interessante que nós somos mordomos desses dons, porque os nossos dons não é para servir a nós mesmos. Os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas aptidões, as nossas, né, facilidade de realizar as coisas com leveza, com naturalidade, eles devem estar dispostos e a serviço do Evangelho e de todo aquele que precisa. Por isso esse verso vem de uma forma tão clara, porque todo aquele que distribui de si, distribui de tudo aquilo que pode sempre e consegue, mais se lhe acrescentará. Ele multiplicará de uma forma, o Senhor assim quer dizer para nós, né? Mas aqueles que retêm para acumular, para juntar, mais é para a sua perda. Retém mais do que é justo a si mesmo, né? Acumula, se fecha, economiza de si mesmo, não se doa, não é generoso, é para a sua perda. No verso 25, continuam as instruções do livro de Provérbios. No verso 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Fazendo o tu primeiro, receberás tu no ato de serviço, de servir. O Evangelho, ele chama muito a gente para servir, é a serviço dos outros e não de nós mesmos. Existe uma referência, uma passagem de referência no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 10, que diz assim, exatamente como está na Bíblia: e digo isto, que o que semeia pouco, tampouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Uma vez mais, né, nesse vídeo, ele fala sobre a semeadura e a colheita, a infalibilidade da lei da colheita e assim, de forma que não se dá para duvidar do tamanho do poder e da graça de Deus em alcançar a tudo aquele que é generoso, é alcançar aquele que busca semear com bem, com bondade e não seguindo os caminhos de perversidade, de iniquidade e de maldade. Nos versos 26, diz assim: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o vende, porque não retém. Né? Essa vem para reforçar uma vez mais, porque não retém, não acumula, não guarda para si, apenas para si, no seu uso egoísta ou na sua necessidade de ter cada vez mais. O livro de Jó, no capítulo 29, verso 13, tem uma referência paralela a esse texto, que diz exatamente assim: a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. E tem também uma passagem de referência no livro de Amós, que diz exatamente sobre essa retenção. No livro de Amós, capítulo 8, versos 5 e 6, que diz assim: dizendo:
quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e vendermos o refúgio do trigo? É o reter com prejuízo dos outros e lucros para si mesmo. Isso, no mundo material que nós vivemos, pode parecer ganho, mas no mundo espiritual, para o Senhor, conforme a Bíblia, isso é perda. Isso é perda. Verso 27. Verso 27 diz assim do livro de Provérbios, capítulo 11. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura mal, esse lhe sobrevirá. E a passagem de referência desse versículo é uma passagem muito interessante que está no livro de Esther, Esther capítulo 7, verso 10, que é exatamente ali onde acontece o enforcamento de Amã. Então, enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e então o furor do rei se aplacou. Ele recebeu o castigo que ele planejava, ele arquitetava para outro, e é exatamente isso que o verso traz de reflexão para a gente, que aquele que busca o bem, busca favor e auxílio para si, mas aquele que procura o mal, ainda que pareça que está se afastando do mal, ainda aquele que vive na perversidade, ainda que pareça que ele está se afastando daquilo que ele tanto busca se afastar, ele está cada vez mais se aproximando através dos seus atos de iniquidade, através das suas práticas malignas, através da desobediência ao Senhor. No verso 28, diz um versículo também que é muito conhecido, que diz que aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. E aí eu tenho algumas referências paralelas para explicação, para complemento desse versículo, para que fique claro aos nossos olhos o que o Senhor quer nos ensinar e gostaria que nós compreendêssemos dessa passagem. No livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 24, diz assim: E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E aí, a próxima passagem está lá no livro de Lucas, capítulo 12, verso 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E ainda no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, que diz assim: Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. E também no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 8, que diz assim: Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. E depois de todas essas leituras, eu convido você a fazer a seguinte reflexão: não é que há uma demonização da riqueza, não é que há uma demonização da prosperidade, mas, de novo, é sobre a confiança depositada naquilo que é material, é a confiança naquilo que pode ser perdido, é perecível, pode ser destruído e pode ser roubado. E sim a confiança, não depositar a confiança nessas coisas, sim depositar a confiança naquele que não foi criado e mesmo assim criou todas as coisas, naquele que sustenta o poder, né? Sustenta o mundo com o poder da sua palavra desde a criação do mundo. Esse é o exercício e a reflexão para que nós não sejamos enganados confiando naquilo que nós possuímos hoje, que amanhã já pode possuir a outra pessoa. Nós podemos ter perdido todas as coisas. No verso 29, a seguinte reflexão: O que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. E no verso 30, o fruto do justo é a árvore da vida, que o que ganha almas é sábio. O livro de Daniel tem uma referência para gente,
em relação a isso no seu capítulo 12, versos 3, que diz assim: Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, também dá uma referência para a gente esclarecer mais o que quer dizer esse verso, que diz: Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 20, diz assim: Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Esse verso, ele fala sobre esse convite que todo aquele que crê, conhece e confessa a fé em Jesus recebe, que é o de influenciar as pessoas a favor da justiça, e que essa pessoa exercita assim a sabedoria de Deus, de influenciar as pessoas para o bom caminho. Essa é uma responsabilidade que o cristão tem, é um dever, é uma obrigação de levar as pessoas até Cristo e a salvação que o Senhor Jesus oferece. E é uma vida de retidão que o Senhor concede. E no verso 31, que é o nosso último verso dessa noite, desse capítulo, diz assim: Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. No livro de 1 Pedro, no capítulo 4, nos versos 17 e 18, diz assim: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde se aparecerá o ímpio e o pecador? E também no livro de Jeremias, no capítulo 25, verso 29. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficarei vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Lei de colheita, lei de semeadura e lei de colheita. Lei de atos e consequências, responsabilidades de escolhas. Esse capítulo ele foi extremamente rico e esses últimos versos também, porque o Senhor nos ensina que não uma e duas e três e várias vezes que não há atos que ficarão impunes, não há escolhas que ficarão impunes, e que de uma forma grandiosa, tudo aquilo que nós possuímos, se nós não tivermos o devido zelo, devido à atenção e devido cuidado, são invalidados, e que os dons que nos são fornecidos não são para nós mesmos, são para serviço dos outros. Ou seja, um convite para trabalhar cada vez mais de uma forma altruísta, de uma forma a compreender que nós estamos a serviço. O Senhor Jesus viveu a serviço e deixa o testemunho dele de viver a serviço e também de compartilhar generosamente tudo aquilo que nos é concedido. E também e ainda de que tudo aquilo que nós buscamos em retidão e em justiça e em favor, o Senhor olha e reconhece e no tempo oportuno Ele concede, Ele retribui. E também que aquele que confia nas suas riquezas e posses, em tudo aquilo que você possa prosperar nesse mundo e nesta terra, é uma confiança falsa, efêmera. Toda vez que se fala sobre prosperidade na palavra de Deus, é muito importante que não é sobre a confiança no Senhor, na provisão do Senhor. É sobre a confiança nos bens. Quanto mais você tem, mais seguro você está. Quanto mais você possui, mais apegado você está. E não é verdade? Quanto maior for a sua fé em Deus, mais rico no reino dos céus e na terra você efetivamente é, ainda que tudo lhe falte. Não é que o rico é ruim e o pobre é o bom. É que aquele que crê no Senhor é rico e tão mais rico do que qualquer multimilionário na terra. Mas aquele que não confia no Senhor, ele é mais pobre, tal qual o menor miserável que houver na terra. A fé no Senhor nos traz essa riqueza, essa confiança, essa segurança, essa sobriedade e essa necessidade de caminhar em passo justo,
certo, direto e seguro apegado no Senhor. Eu espero que essa palavra ela tenha sido bênção para você nessa noite. Convido você, se assim for possível, se assim você desejar e se assim você puder, e se o Senhor assim conceder, que você retorne na próxima quinta-feira com mais um vídeo, mais uma reflexão, versículo a versículo. E se você tiver algum comentário, fique à vontade, pode deixar nos comentários, que eu vou dar aí um joinha para você assim que eu ler. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite. Eu agradeço a sua companhia até aqui.